Fala pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estúdio Cast, hoje com o episódio número 26. Peço a tua colaboração para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, que isso é muito importante aqui para o nosso trabalho. Ao meu lado hoje um pouco diferente, o colega César Vieira. Fala César. Prazer. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado pelo convite. Nato, seja bem-vindo. Legal. E a quem veio também, né, através do nosso convidado de hoje, peço a colaboração para se inscrever no canal, curtir, comentar também, enviem perguntas no chat, que isso é bem importante para nós. No decorrer da conversa a gente vai ler algumas perguntas aqui. E convidado hoje de peso, hein, cara? Esse eu conheço pessoalmente. É o famoso casca grossa, né? Esse aí não dá para buscar o olho. Não, legal. Ele é campeão mundial de jiu-jitsu em Abu Dhabi, 2 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão sul-americano, campeão no Pan Austrália de Jiu-Jitsu e campeão do Grand Slam de Jiu-Jitsu também. Casca grossa, hein, cara? Esse aí não dá pra olhar muito pra ele. O nome dele é Nato Verlang. Fala, Nato. Prazer, cara. Bem-vindo. E aí, Douglas, César, boa noite, tudo bem? Eu que agradeço o convite de vocês aí, né, para poder falar um pouco aí, divulgar um pouco nossa história, um pouco do trabalho. E legal esse canal de vocês aí também, que ele não... Realmente a gente está um pouco mais acostumado aí, mais na linha de esportes. E vocês fazem esse link do esporte com a questão empresarial, que acho que é bem importante, que está tudo atrelado ali, e é um outro público que eu acho que também tem que ter noção do que a gente tem condições de fazer. Legal. Até depois a gente vai falar sobre isso, né, claro, mas tem várias coisas do esporte que a gente consegue aprender e usar nos negócios, né? Tanto da mentalidade como alguns insights, depois a gente vai pegar isso. Exatamente, eu acho que é um dos motivos de eu conseguido ter algumas conquistas, assim, foi bem fazendo esse paralelo, né, da vida empresarial com o esportivo. Legal. E antes de mais nada, assim, como é ser um campeão mundial de jiu-jitsu, cara? É difícil pra caramba, né? Cara, é difícil, é como várias coisas na vida, né? Não existe nada fácil, mas o que eu consegui? Eu acho que, como qualquer coisa, tu tem que fazer um planejamento. Tem que ter planejamento, tem que vamos fazer assim, uma matriz SWOT ali, né? Tu tem que fazer para ser campeão. Ver as ameaças, ver as oportunidades, ver os pontos fracos, ver os pontos fortes. Isso mais ou menos que eu fui fazendo, trilhando, né? Conquistando degrau a degrau até chegar a ser campeão mundial. E eu fiz isso até porque a minha formação, eu sou administrador. Então, isso aí foi que me deu condições de pensar dessa forma. Não somente treinar, não. Como treinar, como que eu tenho que fazer para chegar lá como campeão mundial. Então, foi um planejamento, aí foi uma trajetória aí mais ou menos de 10 anos e um dia após o outro. Legal. E antes, tu falou que formado em administração, antes do jiu-jitsu, tu trabalhava na área empresarial? O que é o teu background antes do jiu-jitsu? Sim, eu trabalhava numa empresa familiar, nossa família, né? Nós tínhamos uma fábrica de móveis, em torno aí de 200 funcionários. E daí, por uma situação, eu saí da empresa, né? Abri um outro negócio, era diretor industrial. Então, isso aí também me deu condições aí de montar esse planejamento. Pô, que legal. E até, acredito que é um pouco diferente da maioria dos lutadores, né? Que é o cara que começa a treinar cedo, muitas vezes não tem uma formação, ele foca só na carreira de atleta realmente, né? Na verdade, a minha trajetória como atleta, ela foi o inverso da maioria dos atletas. Como que a maioria dos atletas começa em diversos esportes? Ali com 4, 5 anos, tu começa já a ter uma aptidão, entra para aquele esporte. Ali com 10 anos, tu já começa a se destacar, vai indo, faz a tua trajetória. Com 30, 35 anos, normalmente tu para. Pega o futebol aí, exemplos, raros atletas que foram mais de 35 anos, sim, né? O próprio judô, que é um esporte olímpico, a gente vê bastante. Os atletas que conseguiram grandes conquistas pan-americana, olímpica e mundiais no judô, eles começaram entre 4 e 6 anos de idade. E eu fiz o inverso. Na verdade, eu busquei sempre a minha carreira profissional, né? E acadêmica. Daí, com 32 anos que eu fui para o jiu-jitsu e daí consegui fazer minha trajetória como atleta, né? E é bem legal dizer isso, porque assim, o jiu-jitsu é um dos poucos esportes que ele permite tu fazer isso. Ele é um esporte extremamente democrático, no qual tu pode começar com qualquer idade, com qualquer peso, qualquer altura, sexo masculino ou feminino. Ele te permite qualquer situação. Hoje, com 70 anos, tu tem condições de lutar um campeonato.
E poucos esportes permitem hoje. Hoje, por exemplo, com 30 anos, você é jogador de futebol. Cara, tu não vai conseguir ser atleta profissional de futebol. Tu vai ser amador, peladeiro ali, mas profissional não. O jiu-jitsu, ele te permite isso. Legal. Tu começou com 32 anos a treinar. 32 anos. E o que te motivou a iniciar? Eu sempre joguei futebol, mas peladeiro, assim, né? Só de final de semana. E eu rompi o tendão. Rompi o tendão de Aquiles, daí eu fiquei 2 anos parado. Cara, peguei, assim, um ranço, assim, pelo futebol. Não sei, por algum motivo psicológico ali, eu não quis mais jogar. E daí engordei, fiquei completamente fora de forma. E eu encontrei o meu primo, Fernando. Daí eu contei, aí, fazia um tempão que eu não via ele. Aí, Fernando, como é que tá? Ele tava bem fisicamente, né? E eu gordinho ali, daí eu, Fernando, que legal, tá bem, o que tá fazendo? Musculação, alguma coisa? Não, cara, tá fazendo jiu-jitsu. Daí aquela máxima que todo mundo diz, te agarrando em homem, bababá, aquela história toda, né? A piada tradicional. A piada tradicional. Daí ele, então tá, vai lá, e se agarrar em homem, vai lá, então, um dia num treino. E, cara, se eu marco uma coisa, eu vou, sou bem pontual nesse aspecto, né? Vou lá um dia, então. Cara, deu uma semana, eu fui lá fazer um treino com ele e vi, cara, sabe aquela coisa de treino tatame ali, aquela coisa, te seduzem. Cara, que eu não gostava de fazer musculação, puxar ferro, coisa e tal, meio monótono, enfim. Não me adaptei muito bem. No outro esporte, não tinha tido uma atração muito forte. Cara, o jiu-jitsu foi tipo amor à primeira vista. Cheguei ali, vi que dava para fazer, minhas condições, enfim. E tão logo ali, deu 1 mês, 2, cara, realmente eu comecei a perder peso ao natural, me senti melhor, fisicamente melhor, minha autoestima aumentou. Daí eu, cara, que legal isso aí. E daí segui treinando. Ali foi... E aonde que daí eu fui acabar para essa carreira de atleta? Porque a academia que eu entrei, que é que eu treino até hoje, que é a Scorpion, ela é do Mestre Regis. É uma academia que ela é muito focada em competição. Né? Tem algumas academias que não são focadas em jiu-jitsu, né? Não são focadas em competição, são só mesmo para a galera lá descontrair. Sim. E a Scorpion não, ela é uma academia realmente que ela é muito focada em competição. E daí eu tava ali treinando e o pessoal, vai ter campeonato semana que vem, começava a treinar, eu via a galera perder peso e chegava na segunda-feira o pessoal com medalha, que legal, ganhamos. E eu, sempre fui competitivo, cara, sempre tem isso no meu sangue, no meu DNA, né? E eu olhei, que legal, cara, mas só que eu, com 33 anos, já não me sentia apto para esse desafio, né? E daí um dia o pessoal falou, vai, fui no campeonato, olhei lá, tinha um pessoal da minha idade lutando, faixa branca, cara, acho que, vou começar a insistir, vou me botar à prova. E fui, lutei um campeonato, foi aqui no Teresópolis Tênis Clube, se eu não me engano, primeiro campeonato que eu fui. Cara, aquilo ali daí despertou em mim ali um urso que tava hibernando ali, sabe? Tava parado aquilo ali e eu comecei a ver, futebol como eu tinha largado, que eu não competia mais. Eu, cara, talvez vai ser aqui. E daí segui treinando, competindo e virou uma paixão. Depois me profissionalizei, né? E abriu vários caminhos aí pra mim. E Nato, aproveitando aqui a oportunidade, o gancho, né? Como que tu conseguiu, o que tu assemelha da tua parte profissional, né? Que tu é um empresário, né? Tu trabalha, empresa de família, depois tu abriu o teu próprio negócio. O que tu vê em paralelo, né? Com o mundo dos esportes? Porque tu falou assim, eu sou competitivo. Normalmente quem é competitivo, ele é empreendedor. Sim. Né? Ele é empreendedor. O que tu consegue assemelhar do jiu-jitsu, apesar de ser democrático, ser um esporte, como eles falam lá mesmo, né? Tem pessoas aqui que treinam para campeonato, para ser profissional, tem outros que são pais de família que vêm aqui por esporte, pela saúde, por bem-estar, pelas amizades. O que tu assemelha hoje o teu lado profissional, tá? Nato profissional, empresário, com lutador de jiu-jitsu profissional, né? Que já teve campeonatos fora do país, aí conquistou. O que tu vê? Qual o vínculo que tu criou de um com o outro? O que o teu lado profissional empreendedor trouxe, tu conseguiu levar para o teu lado como lutador, que não digo facilitou, mas te ajudou a chegar onde tu chegou? Assim, o que foi, eu acho que o grande divisor de águas, que eu acho que eu consegui me destacar no esporte, foi a questão planejamento. Acho que essa é a palavra que foi a base de eu ter conseguido as conquistas que eu tive. Por exemplo, quando um fato que ocorreu no esporte, que é onde também me motivou, que foi o trampolim, eu já vou chegar ali na tua resposta, em 2014 eu lutei todo o circuito gaúcho, mas lutei sem pretensão nenhuma, assim, sabe?
e fui campeão gaúcho e fui top ranking. Com isso aí eu ganhei passagem para ir para os Estados Unidos no Pan-Americano. Faixa branca na época ainda? Faixa branca. Só que daí quando eu já fui, eu ganhei em dezembro e em março, né? Em março daí eu já tinha graduado azul, tá? Já tinha feito a graduação. Então eu tive a oportunidade de lutar um campeonato pan-americano nos Estados Unidos, na Califórnia. Chegando lá, pô, cara, maiores atletas do mundo, os melhores, estavam lá. E eu, pô, cara, tô com condições de estar do lado desses caras. Poxa, beleza. Quando eu voltei pro Brasil, eu tive, cara, vou tomar uma decisão na minha vida. Eu sigo essa minha vida mais ou menos de atleta, que eu tô tendo, assim, só de final de semana, ou realmente eu encaro uma vida de atleta. E eu não, vou encarar a vida de atleta. Isso já com 33, 34 anos. Então, para que eu tinha que ter... O que eu tinha que fazer diferente na minha vida? Tinha que ter um planejamento de treino, planejamento profissional, porque eu tinha que abdicar de algumas coisas da minha tarefa profissional para poder treinar mais e me dedicar. Planejamento financeiro, porque um atleta, por melhor que ele seja, espetacular, se ele não tiver condições de estar treinando, pagando academia, se alimentando, fazer uma dieta, hoje ela custa razoavelmente, comprar suplementação, etc e tal. Tu tem que pagar academia, comprar kimono, as tuas viagens, as tuas inscrições, eu ia morrer ali. Eu poderia ser o melhor atleta, mas eu não ia ter condições de conseguir apresentar o que eu estava aprendendo na academia nas competições. E de treino financeiro, familiar. Então, tudo isso aí eu montei na minha cabeça e eu vi o que eu tenho que fazer. Então, uma das coisas que dependia não só de mim era a questão financeira, né? Porque eu não tinha como bancar essa atividade sozinho. Então, eu pensei, eu vou buscar patrocínio. Só que também eu tenho que ser realista. Como eu já tive do outro lado da mesa, na minha empresa batia muita gente pedindo patrocínio. É simples hoje, o que o empresário pensa, tá? Quanto que eu ponho, quanto que eu ganho. Cara, é simples. Hoje tu vê aí todos os patrocinadores que tem em diversos locais, é quanto que eu vou gastar com essa divulgação da minha marca e quanto que vai me trazer de retorno. É simples, a matemática ela é simples. E eu vi, poxa, eu num esporte que não é olímpico, ainda o jiu-jitsu, ele, por mais que é um esporte genuinamente brasileiro, mas ele não é tão difundido. Entre aspas, sou um cara velho. Faixa azul, eu não vou conseguir trazer tanto retorno. E as empresas do meio do jiu-jitsu, que são empresas de kimono, que é praticamente só isso, não tem, de tatame, não são muitas empresas que agregam a atividade do jiu-jitsu, dificilmente apostar em mim. Então, puxa, no privado vai ser difícil, porque eu não vou ter uma contrapartida grande para dar para o empresário, que ele vai alavancar as vendas dele por ele estar me patrocinando. Na verdade é essa, eu tenho que ser realista. E daí eu fiquei sabendo das leis de incentivo ao esporte. Então, existem as leis de incentivo e eu fui estudar elas, comecei a estudar e eu vi que era possível. Então, poxa, vou por esse caminho aqui. Então, nesse planejamento, o que eu identifiquei? As necessidades que eu ia ter que suprir e eu ia trabalhando cada uma delas. E é isso que a gente tem que fazer numa empresa. Se tu não pensar dessa forma, tu pode ter o melhor produto, mas tu não souber qual o público que tu vai atingir, qual o preço, o teu preço está condizente com o mercado, não adianta, não vai ser sucesso, não vai ser rentável esse teu produto. Então a tua estratégia comercial como empresário tu utilizou para o esporte para conseguir chegar. Exatamente. Para poder compilar isso aí. Depois o que acontece? Eu conseguindo sanar tudo isso aí, o que eu teria que ter? Aptidão. Eu teria que ter daí o dom, teria que ter o treinamento, teria que ter a técnica mesmo para conseguir ter o resultado. E eu entendi, se eu tivesse o resultado, eu conseguiria dar sequência. Porque tu pode dizer, eu conseguisse mesmo que eu conseguisse a grana, tá? O patrocínio, seja ele público ou privado. Se eu não tivesse resultado dentro do tatame, logo em seguida acabaria. Então, na verdade, eu pensei em tudo isso e me preparei. E daí, cada pilar desse eu fui trabalhando e fui aprimorando. E eu identifiquei nisso aí, na verdade, eu criei um produto. Eu entendi que eu era um produto. Eu, Nato Verlaine, como pessoa, é uma coisa. E eu entendi que eu, Nato Verlaine, atleta, sou um produto. Então, como que esse produto? Como é que tu tem que incorporar esse produto? Tu tá daqui a um pouco eu atleta, né? Tô num aniversário, vai tirar uma foto, não tirava mais a foto com um copo de cerveja na mão.
né? Tu também tem que vender aquela tua imagem, tu tem que ter uma postura condizente com o que tu tá plantando. Então, como eu fiz também toda uma adaptação, mudei toda a minha estrutura de vida e eu fui fazendo aquilo ali. Então, é o invólucro do produto, né? Embalagem, como importar, participando de... Daí eu mapeei todos os campeonatos que tinham no Brasil e daí eu vi quais que eram possíveis e tanto pela questão física, técnica e financeira, né? Porque daqui a um pouco tu compete, tu não consegue se preparar, teu corpo não aguenta, vai ter uma fadiga muscular ali, um overtraining. Então eu busquei profissionais para isso, busquei nutricionista, busquei fisioterapeuta, fui buscando profissionais que foram me orientando, preparador físico. Então, daí eu identifiquei que na minha categoria, por exemplo, que é a Master, a maioria das pessoas os atletas não vivem do jiu-jitsu. Não são cara que treinam, são cara que nem eu, que tem sua atividade profissional e na sua área vaga treina. Então, diferente de um cara que é faixa preta adulta, ele vive do jiu-jitsu, ele é profissional do jiu-jitsu, o sustento dele sai do jiu-jitsu. Um cara master que não é faixa preta, normalmente ele tem como segundo ou terceiro plano. Então eu digo, se eu botar isso aqui como primeiro plano, como prioridade para mim, eu já vou estar à frente desses caras. Eu não tenho filhos, né? Então ficou mais fácil também para mim poder treinar, porque hoje dá um pouco, tem esposa, filho, família, um monte de coisa, a tua logística fica um pouco mais complicada. Isso me facilitou nesse momento. Então eu pensei, o meu diferencial vai ser na preparação física. E peguei um preparador físico específico, que é o Morales. Primeiro foi o Marcelo, depois o Morales, da WKT. E disse, cara, tu precisa me moldar para esses campeonatos. Fizemos um roteiro, fizemos um planejamento de campeonato. E em cima daquilo ali, ele montou também um treino para mim. Porque não adiantava ele aumentar a carga que eu ia ficar destruído. Então, ele faz, né, até hoje, condizente com a minha necessidade. Legal. Tu vê só, Douglas, a semelhança do mundo corporativo, né, empresarial, com o esporte. Muito. A organização, a venda de produto, o planejamento e outra coisa que o Nato não chegou a comentar, mas é notório, que tá ligado ao planejamento. Aquilo que é feito fora do holoforte, que é o treinamento, que é a perseverança, que é a dor que tu sente depois do treino, E às vezes o empresário, ninguém vê ele fora do holoforte lá quando ele está lá, fazendo o produto dele, pegando o insumo, criando o produto dele, procurando um produto de melhor condição para apresentar para o cliente. Essas coisas que são feitas fora do horário comercial se assemelha muito ao mundo dos esportes, né? Que o pessoal está ali naquela relação, treinando, se machucando, voltando, se recuperando para conseguir, então, um resultado Os bastidores, né? Os bastidores. Muita gente não vê, né? A parte da dieta, resiliência. Uma semana querendo tomar uma cerveja, comer um churrasco, tem que manter a dieta, né? Foi uma coisa também que eu fiz um trabalho mental, assim, muito forte, né? Porque como eu tenho uma vida social bem ativa, tenho muitos amigos, graças a Deus. Legal. Então, todo dia praticamente, cara, tem um aniversário, uma festa, uma confraternização, alguma coisa, e sempre sou bem solicitado, assim, convidado. E quando eu tomei essa decisão de virar atleta, cara, a primeira coisa eu tenho que cortar a questão do álcool, porque no outro dia o que mais prejudica um atleta hoje é o álcool, no meu ponto de vista, né? Ele cai teu rendimento e muito. Então, tive que fazer uma mudança de vida, mas o que eu fiz também? Eu elenquei na minha vida qual seriam as minhas prioridades, para que também eu não me atrapalhasse. E o jiu-jitsu, ele foi como uma das primeiras prioridades. Então, e uma coisa que eu acabei descobrindo ao longo dessa trajetória, bem legal, assim, porque às vezes a gente passa por alguma dificuldade, tu abdica de alguma coisa, e tu fica aquela, puxa, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Pô, eu queria tomar uma cervejinha, eu queria comer um churrasco. E eu mentalizei uma coisa e criei isso para mim. Sempre tu tem que trazer para ti, tu vai ter um sacrifício, sempre a tua recompensa tem que ser maior que o sacrifício. Então, por exemplo, eu pensava assim, hoje vamos sair daqui do podcast, vamos fazer um churrasco. Vou tomar uma cervejinha. O que eu pensava? Cara, esse churrasco, essa cervejinha que eu vou tomar hoje, ela pode ser que me estrague no campeonato. Então, no domingo eu vou competir, aquela medalha ela tem que ser mais importante que a cerveja de hoje. Isso aí eu faço até hoje diariamente. Então, era uma forma, sempre eu fiz de me fortalecer. Em qualquer sacrifício que eu tinha que fazer, eu sempre pensava no resultado maior, que era a minha medalha.
E a medalha, ela ia descambar várias outras coisas, patrocínio, outras oportunidades, viajar. Eu tive a oportunidade de viajar por mais de 25 países, né? Conheci praticamente boa parte do mundo, diversas culturas. Não estou falando nem só da parte esportiva, mas da parte pessoal da gente, é uma coisa que esse é um ativo que eu tenho, cultural, social, que ninguém me tira. Se eu parar de lutar hoje... Se não fosse o esporte, tu não teria, não fosse o esporte, eu não teria. Ou não conheceria tudo. Não, e conheci de uma forma bem legal, cara, porque o esporte, ele te abre muitas portas. O jiu-jitsu hoje, ele é um grande produto que o Brasil tem, só que não é entendido, né, interpretado dessa forma. Por exemplo, hoje em Abu Dhabi, nós tem mais ou menos, acho que uns 1.000 professores brasileiros dando aula lá. E é uma mão de obra que o Brasil exporta e as pessoas nem se dão conta. Hoje o mercado de trabalho nem se dá conta disso. Em qualquer lugar do mundo que eu desço no avião hoje, eu sou um profissional. Ao contrário, daqui a um pouco, tu é formado em marketing, tu é PhD em marketing, tu é o cara do marketing no Brasil, o médico, advogado, seja o que tu for... Tu vai chegar num outro país, tu vai ter que fazer uma adaptação, vai ter que fazer algum curso ali, para que tu seja considerado, seja respeitado por aquele teu título. Enquanto que um atleta de jiu-jitsu não, brasileiro ainda, ele já tem, ele tem uma porta aberta. Mas fazendo uma comparação, é como aqui no Brasil eu tenho um restaurante e chega para mim um cara japonês, de olhinho puxado, e diz assim, eu sou sushi man. Cara, tu nem pergunta pro cara, tu contrata ele na hora. É mais ou menos isso aí. Então, a mesma coisa, tu chega um professor de jiu-jitsu com um kimono embaixo do braço e uma faixa em qualquer lugar do mundo brasileiro, tu tem emprego, cara. É bem assim, e tem muitos atletas que estão muito bem, cara, fora do país. A maioria tá bem, e talvez nem volte mais. Legal. E retomando o que tu falou antes, aí tu analisou o cenário e tu viu que na indústria privada ia ser muito difícil tu conseguir patrocínio. Aí tu conseguiu patrocínio público? Apoio. Isso. Daí eu percebi que na questão privada ia ser muito assim, ó. Eu ia bater lá na tua porta. Pô, Douglas, me ajuda aqui, patrocina. Talvez tu ajudaria, cara, por mim, sabe? Talvez tu tire até do teu bolso, nem do caixa da tua empresa, para me ajudar. Mas só que a semana que vem, quando eu fosse para outro campeonato, tu já não ia conseguir me ajudar. E aí eu pensei, cara, eu ia ficar que nem um mendigo pedindo. Então, acho que não é legal isso. Eu tenho que me valorizar e eu não ia conseguir dar sequência. Então, como eu fiquei sabendo das leis de incentivo, eu vou estudar e ver se é possível. Vi que era possível, comecei a pesquisar. Fui na Secretaria de Esportes Municipal, em Porto Alegre. Fui lá, me formei, me apresentei como atleta, queria saber como que funciona. Não, é assim, a lei tá ali, baixa no site, estuda ali. Eu fui lá, voltei para casa, estudei. Algumas coisas não entendi, porque não é bem assim. Voltei lá, cara, fiquei ali uns 6 meses, indo e voltando, apresentei projeto, foi reprovado. Daí consegui projeto ser aprovado, não consegui patrocínio, porque depois que tu aprova, né, tem toda uma estrada que é conseguir o patrocínio, que as empresas entendam como que funciona a lei de incentivo, elas acreditem para aportar o dinheiro ali. Mas daí me dediquei, cara. Daí eu fiz esse mesmo trabalho que eu fiz dentro do tatame, eu fiz na rua, na captação de dinheiro. Então, tinha que treinar, estudei a lei, daí consegui aprovar um projeto, consegui entender a mecânica, como que era, a legislação como um todo, tanto a forma jurídica, contábil e administrativa da lei. E ali virei um estudioso, né, das leis de incentivo, e ali eu consegui viabilizar. Então, a partir de 2015, cara, até hoje, eu viabilizei praticamente 100% da minha trajetória como atleta através de lei de incentivo ao esporte. Empresas, através de renúncia fiscal, as empresas, em vez de pagarem o imposto para o município ou para o estado, elas aportam naquele projeto que foi aprovado um desses órgãos. Legal. Aproveitando esse gancho aí, Douglas, interessante, até porque hoje tu está aqui no podcast, aqui no Grupo Estúdio, que é um grupo de mais de 20 anos com soluções corporativas, ou seja, a grande maioria, mais de 98% dos nossos clientes são pessoa jurídica. De forma bem resumida, como que funciona essa questão do incentivo? Qual é o benefício? O benefício do atleta, nós já entendemos que tu é um exemplo vivo disso. Qual o benefício hoje para um empresário investir num atleta nessas condições aí, nessa lei de incentivo? As leis de incentivo, são 3 formas. A municipal, a estadual e a federal. Daí, cada
cada instituição, na verdade, ela abre mão do seu imposto. A prefeitura é o IPTU e o ISSQN, o Estado é o ICMS e a União é o Imposto de Renda. Então, nem todas as prefeituras têm a lei de incentivo e mesmo que tenham, elas podem ser diferentes, assim como nem todos os estados têm e pode ser diferente de um estado para outro. Mas a lei federal, ela é uma só. Então, hoje, por exemplo, assim, a lei de incentivo fiscal estadual do Estado do Rio Grande do Sul, que ela é baseada no ICMS, é apresentado um projeto dentro da Secretaria de Esportes, ela é aprovado, daí quando ele é aprovado, tu apresenta para uma empresa aquele projeto, se ela tiver simpatia. Tem algumas empresas, às vezes, por exemplo, que não tem simpatia com aquele esporte, ou dentro da sua regra, eles têm, por exemplo, a Red Bull, eles não patrocinam esportes de lutas, nem vinculado a animais. É uma regra da empresa, ponto. Então, qual que é o benefício da empresa? Hoje, ela está tirando do seu caixa, ela faz a apuração mensal do que ela teria para pagar de impostos, vamos dizer, o ICMS, ela apura do dia 1º ao dia 30, o que ela teve de venda, ela faz a apuração ali no dia 1º do mês seguinte, ela vai pagar em torno do dia 12, se eu não me engano, ela paga a DARF do ICMS. Vamos dizer que a empresa apurou, ela vai pagar R$100 mil, tá? Ela continua tirando do caixa os R$100 mil, só que ela pode passar parte desses 100 mil para aquele projeto que ela escolheu. Qual é o percentual hoje, sabe? Qual parte? A empresa que escolhe? Quem é que determina isso? É assim, ó, existe na estadual, existe uma regra, existe uma tabela. Depende do faturamento que a empresa tem, é o que a base de cálculo do que ela pagou de ICMS no ano anterior. Então, por exemplo, uma empresa ela pagou R$1 milhão no ano passado, tá? Então, esse ano, mais ou menos, ela pode patrocinar em torno de 20% do que ela pagou ano passado. Então, R$200 mil ela poderia aportar em projetos esportivos. E o que ela ganha? Ela ganha, primeiro, ela tem a certeza de onde está indo o imposto dela, né? Porque hoje, o que o empresário reclama? Hoje, acho que o calcanhar de Aquiles de qualquer empresário, cara, é o imposto. Tu fala imposto, o empresário ele surta, porque é um dinheiro que praticamente ele não vê. E esse imposto que ele deixaria não é que ele deixaria, ele está pagando igual, mas ele está aportando direto no projeto esportivo, ele consegue ver efetivamente aonde o dinheiro dele está indo, ele consegue ver o resultado. Em contrapartida, também ele ganha um marketing daquele projeto, né, que é previsto dentro da legislação da lei de incentivo, tem a previsão de marketing, que para divulgar tanto a lei quanto divulgar os patrocinadores. Então, cara, é um ganho fantástico. Legal, cara. Não é muito divulgado isso, é bem escondido isso, na verdade, né? O que eu acho que é o maior problema que eu sempre enfrentei, tá? Nessa corrida, primeiro assim, tu tem que saber escrever um projeto, apresentar ele, ser aprovado. Depois de aprovado, tu tem que chegar numa empresa. O chegar numa empresa, eu não vou vir aqui bater na porta de vocês, eu quero falar com o presidente que eu tenho um projeto aprovado, que ele vai me atender. Não vou passar nem na secretária. Então, primeira coisa, como essas leis elas são pouco divulgadas, poucas empresas sabem. E muitas vezes elas sabem, ela não sabe qual atleta que tem aquele projeto aprovado. Porque muitas vezes o atleta, ele não sabe informar, dar credibilidade à lei para o empresário, que ele se sinta seguro em fazer todo aquele trâmite contábil e financeiro. Será que eu não vou ter um prejuízo? Será que esse cara aqui realmente vai vir o crédito fiscal para mim depois? Então, é um misto de dificuldades. E hoje, qualquer empresário, se chega um atleta com um projeto aprovado na mesa dele, ele vai dizer assim, eu preciso ver com o meu contador, com a área contábil e com a minha área jurídica, certo? Hoje as empresas estão cheias de trabalho, cheias de atividade, com as empresas que não estão enxugando e está todo mundo até aqui de serviço. Tu chega para o contador da empresa, ou seja, ele terceirizado ou não, tem aqui esse projeto aqui de lei de incentivo aqui para a gente patrocinar. Ele vai dizer, cara, tô cheio de coisa, vai botar mais isso aqui na minha mesa. Ele vai botar 1000 empecilhos. Então, o que eu acho que ainda eu consegui? Eu tenho um passo à frente, que eu consegui ser essa conquista, por eu conhecer esse trâmite fiscal, contábil e jurídico. Então, eu me ponho na frente do empresário, eu consigo explicar, eu mostro os riscos, mostro os benefícios para ele e todo o trâmite fiscal e eu faço tudo. Então eu já chego para o contador. Não, tu não vai ter o transtorno que tu acha que tu vai ter. Eu já fiz o projeto. Eu entro aqui no site da Secretaria de Esportes, já vi qual o link que faz com a Secretaria da Fazenda, aonde vai vir o teu crédito aqui
do imposto no qual tu vai fazer o depósito. Então, aquilo ali fica muito... Aquele bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa que num primeiro momento realmente é, mas por eu ter conhecimento nisso, busquei essa informação, eu consigo tirar essa mística ali e apresentar para o empresário que ele se sente mais confortável. Poxa, realmente, dá para fazer. Então, é que nem assim, ó, tu se tornar um faixa preta. É difícil? Claro que é, mas não é impossível. Entendeu? Então, não tem nada na vida que é fácil, Legal. né? Só que tu tem que buscar informação, especializar e tu passar credibilidade. Isso que eu consegui fazer. Então, o que eu acho que falta hoje no nosso mercado, tá? A divulgação da lei por pessoas que saibam e explicar para quem decide. Quem são? Contadores, advogados e os empresários. Show de bola. Existe algum nicho específico de empresas que, vamos dizer, que seja um facilitador em conseguir investir nesse projeto? Por exemplo, tem empresas que elas vão pensar, não, qual o tipo de patrocínio que o Nato vai levar para mim no tatame lá com o nome da minha empresa? Madeireira Silva, né? A Madeireira Douglas da Silva. Entende? Existe algum nicho específico de empresa que, ó, esse aqui é mais favorável? Loja de kimono, indústria de algum material de esporte, ou independe disso? Independe. O que eu percebo, assim, é mais a questão da empresa, ela ter a simpatia por aquele esporte. Eu, no caso aqui, eu estou falando do jiu-jitsu, né? Que é a minha experiência, onde eu fui forjado ali, onde eu fiz minha trajetória. Mas a lei de incentivo, ela vale para qualquer esporte. E o que acontece? Às vezes, daqui a um pouco, vamos dizer que tu é dono de uma empresa. Tu é praticante de jiu-jitsu. Se eu chego com esse projeto para ti, nossa, tu vai ficar extremamente faceiro. Esses dias eu tive uma reunião numa empresa, que é um patrocinador meu, não sei se pode falar ou não. Pode, claro. Que até, por isso que esses espaços são legais para a gente poder até divulgar. Que Agradecer também, né? Agradecer, e por isso que eles patrocinam, né? Que é a ABT Materiais Elétricos, que é aqui na São Pedro. Então, a gente fez uma reunião que é com o advogado, com o contador, com os 2 gestores, né? Os 2 proprietários, sócios da empresa. E o advogado, nós ali, e o advogado, ele fazia jiu-jitsu. Poxa, daí então já abre um caminho enorme ali pra gente, facilitador. Mas, que nem eu falei, a Red Bull, tem um amigo meu que trabalha na Red Bull, e ele falou, pô, Nato, eu queria te ajudar muito, mas é regra internacional da empresa, lutas eles não patrocinam. Não posso nem te dar uma latinha de Red Bull como atleta, né, de jiu-jitsu. É uma regra da empresa, então qualquer empresa pode patrocinar. O que existe um pouquinho, talvez, para te ajudar assim, nesse pensamento? Nas leis de incentivo, tem a municipal, que é o ISSQN, a estadual, que é o ICMS, e a federal, que é o Imposto de Renda. Eu diria assim, ó, se alguém quer apresentar um projeto, tá? Eu indicaria apresentar no estado, que vai fazer a captação através de ICMS. Porque ICMS, nós temos um leque muito maior de empresas que tem ICMS. Compra e venda, vai pagar a diferença ali. No caso do federal, é através do imposto de renda. Quem são as empresas hoje, normalmente, que têm imposto de renda mais apujante? São grandes empresas. Real é presumido. São grandes empresas. E se tu pega uma empresa familiar, hoje, daqui a um pouco ela deu um lucro ali de 1 milhão ano. Como que se faz? Pô, tu vai ter aquele lucro, tu vai fazer, talvez tu vai comprar um ativo, porque em vez de tu pagar imposto, tu aumenta teu ativo, tu baixa teu lucro, tu resolveu aquele problema. Então, tu acaba o quê? Teu lucro final mesmo, contábil, ele é baixo. Então, tu não tem muito imposto de renda para pagar. E se tu não tem muito imposto de renda para pagar, tu tem pouco imposto para te patrocinar. Então, grandes empresas, grandes multinacionais que vão ter realmente o imposto de renda alto. Só que é muito difícil tu chegar neles. Então, no meu caso, o que eu acho? É mais fácil eu sugiro fazer a lei tentar utilizar a lei de incentivo estadual, porque tu vai ter uma condição, um leque maior de empresas para tu conseguir captar. Legal, show de bola. Até dar um recado assim, para quem está assistindo a gente, se quiser enviar alguma pergunta pro Nato, pode usar o chat aí, enviar uma pergunta. No decorrer do programa a gente vai ler aqui, e também peço a tua ajuda para curtir esse vídeo, que é bem importante, né, Nato? Isso fortalece muito o nosso trabalho, que aí o YouTube entende, pô, esse vídeo é legal, e ele distribui esse vídeo para mais pessoas. Então isso é bem importante para nós também. Te perguntar assim, Nato, hoje tu tem um projeto social, né? Que é o Futuro Suave. Isso, Legal. De onde é que surgiu isso aí? Como é que tu
Foi tu que criou realmente? De onde partiu essa ideia? O Futuro Suave, ele partiu assim, ó. Eu sempre tinha ideia de ajudar algumas pessoas, né? Porque também muita gente, eu acabei sendo um case dentro do jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu é um esporte que não tem muita relação, questão financeira mesmo, o pessoal tem muita dificuldade, não tem muitas portas abertas. Então, através da lei de incentivo, eu consegui, cara, ganhar o mundo e fiz um trabalho bem legal até de divulgação. Me tornei muito conhecido no meio. Vários atletas, amigos meus, me pediram, pô, Nato, consegue me ajudar, cara, a fazer um projeto? Alguns eu dava uma orientação, cara, vai por esse caminho, mesma coisa que eu fiz, vai lá, estuda a lei, te ajudo. Alguns eu fiz projeto, apresentei, depois não conseguiram captar. Outros conseguiram, pô, eu tenho não adianta também tu fazer o projeto, aprovar e não conseguir captar, não ter o patrocinador. Daí teve um colega meu lá, pô, cara, eu consigo patrocinador, e às vezes eu tinha dificuldade de conseguir patrocínio. Não, então eu consigo um patrocínio para ti. Pô, legal, faço projeto para ti, tu consegue para mim. Então fazia uma permuta, né? A gente ia se ajudando e correndo. E então, só que eu tenho uma capacidade, a gente tem uma capacidade limitada, né, de conseguir ajudar as pessoas. Então eu tinha que treinar, tinha que trabalhar, fazer meus projetos, captar para mim, correr, viajar, competir, então, e ainda ajudar os outros. Então a gente tem por mais que a gente queria, ficava limitado. Então, entre 2016 e 2019, ali até 2020, antes da pandemia, eu fiquei praticamente todos os finais de semana quase competindo. Daí com a pandemia deu uma acalmada, também eu consegui ter algumas conquistas. Daí, ano passado, quando eu tornei campeão mundial lá em Abu Dhabi, né, estávamos eu e um colega meu, que é o Zé Opitz, que é advogado e também foi campeão mundial, a gente conseguiu esse título aí junto. Mas, pô, graças a Deus, cara, cheguei no topo aí, sabe, quando dá uma relaxada, pô, né, daí agora chegou a hora talvez a gente conseguir atender mais gente aí, daí eu vou dar uma acalmada de competir também, daí quando nós e lá em Abu Dhabi, nos chamou bastante atenção que é o seguinte, Abu Dhabi não, todos os Emirados Árabes, né, todas as escolas é obrigatório ter jiu-jitsu, é o esporte nacional, é obrigatório, né? O futebol nosso aqui é o jiu-jitsu lá. Só que o futebol não é obrigatório, né? Uhum. Lá é obrigatório. As Forças Armadas, as polícias civis, legal, militar, federal, exército, marinha aeronáutica, e todas as escolas é obrigatório jiu-jitsu. Tem aulas por isso que importaram muito essa mão de obra para lá. Então hoje, por exemplo, para tu subir de patente nas forças militares, né, no exército, tu tem que ser graduado, tem que vir a tua graduação paralela com a do jiu-jitsu. Pô, que legal isso, cara. né? Que legal. Então a gente vê de lá, pô, essa ideia, cara, nas escolas, e lá todos os times de futebol hoje eles têm a sua equipe de jiu-jitsu. Como o Grêmio teria, né? Sim. O Inter, o Flamengo, enfim, lá todos os times de futebol formaram sua equipe de jiu-jitsu. E a gente veio, pô, cara, que legal, e tem alguns amigos meus lá que estão dando aula nesses projetos. Cara, que legal, quem sabe a gente conseguir fazer um projeto social, ajudar algumas pessoas e vivemos pensando naquilo ali. Então, eu e o Zé, a gente veio com essa pulga atrás da orelha. Quando a gente chegou, cara, da mesma forma que a necessidade que eu tinha lá atrás de, como atleta, ter captação de dinheiro, também um projeto social. E daí nós pensamos, idealizamos o Futuro Suave. E Futuro Suave, por que o nome, né? Jiu-jitsu, a tradução do jiu-jitsu é arte suave. Então, que a gente idealizou um futuro melhor para essas crianças através da arte suave. Então, Futuro Suave. Então, nós pensamos, pô, vamos criar um projeto no qual a gente consiga atender crianças carentes de jiu-jitsu, que é a nossa arte, mas vamos atrás de patrocínio para que a gente consiga bancar. E dali a gente já tinha essa ideia, daí fomos atrás, ficamos 1 ano ali estudando, escrevendo, apresentamos o projeto, foi no final do ano passado na Secretaria de Esportes, foi aprovado em janeiro, fevereiro, veio a aprovação. A gente conseguiu também a questão do Grêmio ali, que hoje é o nosso projeto, um deles é ali no Grêmio. Tem um conhecido meu que trabalha dentro do Grêmio, que daí conseguiu abrir a porta, que é o Rodrigo Kandrick, que ele também trabalha na Secretaria de Esportes, na área de responsabilidade social ali dentro do clube. Então eles acharam, a gente apresentou o projeto para eles acharam extremamente interessante. Pô, legal, vamos atender a comunidade carente aqui, vamos fazer um projeto social e vocês têm nós tínhamos a parte técnica, né, do projeto e eles tinham a parte social. Então a gente culminou essas duas coisas, porque a parte social não é a minha especialidade. Então vamos buscar quem saiba disso. Sim. E nós pensamos o seguinte, vamos fazer isso num lugar de expressão. Se a gente vinculasse a uma marca legal, um clube, né, e na questão nem de Grêmio ou Inter, né, questão futebolística aqui, do clube em si, a questão de ser uma marca. A gente até nós procuramos o Inter, só que eles
são um pouquinho mais demorados lá na questão deles, administrativa. E o Grêmio de logo ali, o Romildo Bolzão, presidente, adorou o projeto, aprovou, assinou, pode tocar. E nós tocamos. E hoje, graças a Deus, cara, a gente está tendo um retorno muito interessante. Hoje nós temos 80 crianças ali no entorno da arena, naquele bairro do Maitá. E aí, perguntar essas crianças daquele bairro? A gente procura fazer o projeto social com crianças do entorno, da onde é o local. Porque tem vários problemas. Alguém para levar, o pai ou a mãe, ou alguma coisa. Questão de transporte público, às vezes não vai ter. Muitos dias também agora a gente tem o inverno, chuva. Quanto mais longe for, maior o risco dela não conseguir participar do programa. Então a gente procura... E naquele entorno ali tem muita criança. Hoje a gente tem um levantamento ali que tem mais de 500 crianças ali que poderiam ser atendidas. Tem fila de espera enorme lá para o projeto. A gente só conseguiu atender 80. Mas com certeza vamos atender mais. E qual é a periodicidade dos treinos? Como é que funciona isso lá? Esse nosso projeto, eles são 2 dias por semana, né? As terças e quintas. Daí tem uma turma de 40 crianças pela manhã, 40 crianças à tarde. É no contraturno escolar, né? Para não conflitar com a escola. Um dos pré-requisitos das crianças, elas têm que estar matriculadas, né? De preferência na rede pública, né? Porque elas não têm condições. Tem que ter nota boa. E sem isso, elas não entram no programa. Legal. E qual é a média de idade? Ali a gente atende entre 7 e 17 anos. Legal. E competem também? A gente começou o projeto em março, tá? E então eles são bem incipientes, são bem jovens, bem iniciantes ainda. Mas uma coisa bem legal. Agora, no próximo domingo, tem um campeonato. Eu sou um cara que eu tenho na veia competição, então eu vou levar... Tu é igual eu odeio perder para o ímpar. Se eu perco no para o ímpar, eu fico louco. Cara, as crianças se ralaram comigo que eles vão competir, cara. Alguma coisa... Então, nós vamos ter uma etapa do Campeonato Gaúcho agora, o próximo domingo, que é no ginásio Tesourinha. Daí, dentro do nosso projeto lá, tem... que é o Rodrigo Candrick, que ele trabalha na Secretaria de Esportes e também trabalha na área de responsabilidade social do Grêmio. Ele fez o link com a federação que está fazendo o campeonato dentro do Tesourinha, que é uma área pública do município, né? Pediu, preciso 10 inscrições aí para as crianças. A federação cedeu para nós, a FJJRS, do Corleto e o Diego aí, que tocam a federação, cederam essas inscrições. Então nós vamos, domingo, vamos apresentar 10 crianças num campeonato. Inclusive o Grêmio também cedeu para nós o ônibus dos jogadores, vão fazer o translado, vão pegar as crianças de manhã no estádio, vão levar até o ginásio, vão esperar, depois volta para buscar as crianças. Cara, é um projeto bem interessante, assim, que talvez eu não tinha noção da dimensão que ele tomaria quando eu idealizei. Mas, graças a Deus, quando a gente acredita, a gente planeja, as coisas vão indo dando certo, alguns ajustes no meio do caminho, mas com certeza a gente está tendo aí um sucesso muito legal. E o que é o retorno que a gente tem do próprio Grêmio, né, ali deles, que está sendo uma repercussão muito grande, mas o melhor ainda, cara, é uma coisa que não precisa nem ser dita, é no olhar das crianças. Quando tu olha uma criança entrando ali, é fantástico. E tu, eu acredito que dá uma sensação boa em ti por ser referência para aquelas crianças, né? Isso. Querem ser igual tu, né? Cara, o que eu acho que é legal, assim, ó, eu consigo mostrar para elas que é possível. Que há poucos anos atrás eu estava ali numa outra condição, é possível ser um atleta, um campeão, e eles eram numa condição talvez melhor que a minha. Eu fui conhecer o esporte com 32 anos, eles estão conhecendo com 8 anos. Então, daqui um pouco, dali a gente sai uma safra boa, um pouco até um atleta. Mas uma coisa que a gente trabalha ali, não só também na questão esportiva, não só o jiu-jitsu é uma parte. A gente trabalha muito também na questão de formar cidadãos. Esse eu acho que é o nosso maior enfoque. Se a gente conseguir tirar aquela criança que daqui a 10 anos ela não esteja na rua assaltando, ou a gente tenha perdido ela para o tráfico, que ela consiga até trabalhar, não precisa nem ser dentro do jiu-jitsu, mas que ela consiga se formar como uma pessoa do bem, cara, eu acho que esse seja o nosso maior legado. Então, e vão vir 80, mais 80, mais 80 e assim vão ir. Show de bola, cara. Parabéns aí. Muito legal o projeto, né, Cedar? Muito legal. Inclusive eu acompanho nas redes sociais. Eu também. Eu treino ali com o pessoal, agora eu tô um pouco parado aí devido à idade, não ajudou muito aí, ainda meio machucado. Mas é exatamente isso aí. Eu acho que o trabalho social, quando tu, querendo ou não, a história dele, né, a trajetória dele se tornou referência para crianças que não tinham referência, provavelmente não teriam referência nenhuma, né?
Uma coisa bem legal, o que eu tenho feito ali no projeto? No jiu-jitsu, às vezes, tem uma mística, assim, que o pessoal, sou de uma academia, tu é de outra, sabe? Já mudou bastante, mas eu, graças a Deus, cara, eu sou bem recebido em todas as academias, não tem reclamação de nenhuma, bem pelo contrário. Então, ali, o que eu digo para todo mundo, nos grupos de WhatsApp que a gente tem ali do jiu-jitsu, assim, cara, aquele é um projeto do jiu-jitsu, não é um projeto do Nato. Eu fui o idealizador, eu sou o gestor do projeto, mas é um projeto do esporte. Então, eu convido diversos professores de outras academias para visitar. Por exemplo, amanhã vai o Jefferson. O Jefferson é um amigo meu, que ele treina na Aliança. Ele tem uma perna amputada. O cara já ganhou vários títulos. E eu falei, Jefferson, eu quero que tu vá lá mostrar para as crianças que mesmo sem uma perna, é possível treinar. Cara, ele ficou amarradão, cara. Pô, mandou 10 áudios hoje. Nato, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Claro, cara, porque as crianças também têm que ver que tem pessoas com outras dificuldades. E o jiu-jitsu é um esporte que várias pessoas, não sei se o termo correto é deficientes físicos, deficiente, enfim, é um esporte que consegue atender autista muito, dá para atender bastante, crianças com diversas hoje, com síndrome de Down, é um esporte que tu consegue atender e tu tem um resultado bem legal. A gente tem alguns retornos muito interessantes de algumas mães dizendo, pô, meu filho tomava medicação, o médico pediu para dar uma segurada em função do esporte, para ver se ia alterar, e realmente tá dando retorno. Ela reduziu a medicação, o comportamento melhorou. Então, cara, é uma questão... Só física, é mental também. É mental e social. Então, Muito legal. Tem uma perguntinha aqui, quer falar, Douglas? Lê para nós, meu irmão Juliano mandou uma pergunta. Juliano Beijo. Lima. Seria pela falta do patrocínio que muitos atletas de Jiu e outras modalidades migram para o MMA? Porque hoje, assim, o que acontece? Em evidência hoje, o MMA é o esporte que tem mais visibilidade, através do próprio UFC, que ele é uma empresa, né? Se profissionalizou e criou corpo, e hoje ele paga bem, então ele chama atenção. O jiu-jitsu hoje tem como alguns atletas viver do jiu-jitsu. Ele não é tão explorado. Hoje, nos Estados Unidos, se paga muito bem o jiu-jitsu, atletas de jiu-jitsu que souberem montar sua carreira, se planejarem, pensarem que são um produto, como falei ali antes, tem muitos atletas muito bem sucedidos hoje, ganhando grana mesmo, cara, padrão de vida alto. Mas o MMA ele acaba sendo um atrativo maior, talvez eles pensem que é um caminho mais fácil. Um caminho mais fácil. Mas também acho que são poucos atletas hoje, né, conseguem. Hoje no Brasil, poucos vivem do MMA. Sim. Tem que migrar para os Estados Unidos. A grana tá lá hoje. Quem vive realmente do MMA é o cara de ponta que tá num UFC, um PFL, algo assim, né? É uma preparação diferenciada, né? Mas a grosso modo, hoje um atleta, ele chega numa academia, tu olha o tatame de jiu-jitsu, tu olha o octógono, tu vê assim, o octógono ele vai me dar mais possibilidade. Mas, na verdade, no jiu-jitsu tu tem condições de ganhar. E é que o jiu-jitsu, ele tá se profissionalizando ainda. Ele é um esporte que ele é embrionário, já mudou bastante nos últimos 5 anos, mas ele é um esporte, cara, que ele tem muito a crescer de forma empresarial. Eu acho que é a hora que entender que ele é um grande produto, ele é um grande mercado, que as empresas olharem para ele. Vamos dar um exemplo assim, Hoje a Mizuno, ela tem um kimono muito forte no judô, é um dos melhores kimonos do mundo. A Mizuno não tem um kimono de jiu-jitsu, e tem uma demanda de jiu-jitsu talvez maior que a de judô. Por que ela não faz? Eu não sei responder, mas eu acho que falta o empresário olhar para aquele produto jiu-jitsu e entender que realmente tem um baita potencial. Mas também cabe aos atletas também fazer essa divulgação. Quanto mais tu divulgar o teu produto, que é o jiu-jitsu, né, que é o esporte, ele vai ganhar mais forma, mais corpo. Legal. E não se viu ainda essa potência do Gil, né? Tanto que, para quem é amante, que acompanha o MMA, quantos títulos foram ganhos através do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu. Então, somente o Anderson Silva é um exemplo disso, né? Verdun é exemplo disso. Aqui, o Charles do Bronx, que é o atual campeão, agora peso leve, Exatamente. Ele tem 11 finalizações no UFC. Charles do Bronx lutou em Porto Alegre já no evento de jiu-jitsu, né? Sem pano aqui, lutou no Sesc ali, em 2018. Legal. Tem muita possibilidade de crescimento ainda, né? E hoje é o segundo esporte mais praticado no Brasil é o jiu-jitsu. Só perde pro futebol, claro, né?
Então, e tá se disseminando, cara, em tudo que é bairro tu vê, várias academias com tatames pequenos e tudo, mas ele tá se disseminando. Então, é um produto para o empresário que talvez esteja nos vendo aí, fica atento, cara, fica com a antena esperta que só tem que achar como transformar isso aí em renda, né? Mas é um baita de um produto e outro, é um produto genuinamente brasileiro, né? Exato. Pô, legal. Legal. Mandar um abraço aqui, um agradecimento. A Camila Garcia comentou aqui, ó. Parabéns pelo belo trabalho, que Deus abençoe sempre vocês. E ela comentou também que a filhota dela vai competir no campeonato. Isso que tu falou legal. agora há pouco. Tá bem ansiosa. Um show de bola. A Vera Verlang. Minha mãe. Tua mãe tá assistindo também. Ela colocou meu filho. Show de bola, dona Vera. Legal. Obrigado, audiência. A Kimberly tá assistindo também. A Kimberly é nossa aluna lá também. Legal, ela botou. Obrigado por tudo, professor Nato. Show Aí, de ó. bola. E a NW Sports, patrocinador. Legal, sim. aham. Legal, show de bola. E aí, voltando assim, Nato, um pouco ao jiu-jitsu, né? Uhum. Aí tu falou pra nós que treinou alguns meses na faixa branca ainda, Uhum. aí tu migrou pra azul, foi Isso. pro Grand Para Slam. os Estados Unidos, Estados Pan-Americano. Legal. E aí tu realmente decidiu, pô, vou ter uma vida de atleta. E como é que foi dali em diante, cara? Tanto competição, preparação, aonde mais tu competiu, como é que foi tua trajetória? Daí o que eu fiz? Eu mapeei os campeonatos, né? Que eram possíveis. Daí hoje tem 2 ligas no estado. Tem a Copa Prime e a FJRS. Eu vou primeiro do quintal de casa. Dentro do planejamento que eu bolei, o que eu pensei? Cara, tem que ser uma escada. Para que eu consiga subir nela, eu tenho que fazer o dever de casa. Tenho que ganhar pelo menos o estadual. Daí lutei o ano todo nas duas federações gaúchas. Fui campeão na categoria absoluto nas duas. O que é o absoluto pra quem tá assistindo aí? Absoluto é o seguinte, primeiro tu luta na categoria, tá? Categoria de peso, né? De peso, daí são atletas que estão na tua mesma faixa de cor, de peso e idade, certo? Daí o absoluto, o que tu faz? Tu junta todos os atletas de peso. Então, por exemplo, tem as divisões de peso de 62 a 69, de 70 a 76, 76 a 82 300, 82 300 tá, peso médio, pena, leve, super pesado, enfim. E quanto ao absoluto, quem medalhou, né, quem ganhou, fez pódio na sua categoria, tu pode se inscrever para lutar o absoluto. Então, às vezes, tu vai lutar um cara de 60 quilos com um cara de 120 quilos. Mas é campeão contra campeão ali dentro. É campeão contra campeão. Legal. Né? Então, ou vice, né? Tu pode também, primeiro, legal. segundo e terceiro. Então, eu sempre lutei, eu peso médio, sempre lutei na médio. Então, eu sempre lutava absoluto. Pô, pegava, às vezes, umas muralhas pela frente, mas, cara, eu gostava, uma coisa que me instigava. Então, eu fiz essa trajetória dentro do estadual. Pô, estadual eu tô bem, então agora eu posso. Daí fui pro Sul Brasileiro, ganhei Sul Brasileiro. Fui pro Brasileiro, daí consegui ganhar 2 brasileiros, né? Sul-americano, consegui ganhar. E eu fui indo e fazendo os projetos e conseguindo a lei, conseguindo os patrocinadores. Daí comecei a fazer alguns campeonatos a nível mundial, os Grand Slam. Daí eu lutei Grand Slam do Rio de Janeiro, de Los Angeles, Tóquio, Londres e Abu Dhabi. Fiz todo o circuito. Então, nesse ano aí, eu só não ganhei o Grand Slam de Londres, em 2016 e 2017. E eu fiquei em primeiro no ranking mundial, nos 2 anos. Fui o atleta mais pontuado no mundo todo, na federação, durante esses 2 anos. Pô, genial. Que legal. O Nato falando do absoluto, aí eu lembrei de da Copa Prime. A gente foi lutar o absoluto e quando a gente olhei pro lado assim, o cara era o triplo do meu tamanho. Eu falei, tu viu o tamanho dele? Daí a menina que tava ali, né, que tava organizando, falou assim, não deixa ele ficar por cima. Legal. O absoluto tem essa Te perguntar, Nato, particularidade. até um dos temas aqui da nossa conversa de hoje é a mentalidade vencedora. Tu possivelmente conhece os melhores do mundo no teu esporte, né? Tu conhece pessoalmente, deve ter contato com Preguiça, esses caras aqui, né? Tem algum padrão de mentalidade que tu identificou em todos esses caras que tu conheceu, assim? Cara, todos eles têm esse mesmo pensamento, assim? Alguma coisinha que tu identificou? Cara, são diferentes, assim, que cada um hoje, cada um vem de uma história muito diferente, numa condição tanto social, financeira. Eu tenho um cara que eu posso dizer que eu me espelhei muito nele, tá? Que é o Nicolas Menegali, que é um gaúcho. Tá competindo essa semana até, vai lutar sábado e domingo agora no Mundial. Legal. Que pra mim, pra mim não, é resultado, né? Tá entre os 3, 4 melhores atletas do mundo. É gaúcho, ele é de Santo Antônio, depois ele fez
veio morar em Porto Alegre, na academia do Mário, fez toda a trajetória dele, hoje ele está morando nos Estados Unidos. Ele é um cara que eu baseei que ele tem uma mente muito boa, cara, como atleta, e eu não tinha. Então, aquela coisa, como o mundo empresarial, tu vai... É o benchmark, né? Tu vai vendo quem tem as coisas que vão dando certo, tu vai copiando, né? Vai usando como referência. Então, eu tinha esse conhecimento até de gestão, que daí eu peguei, só que eu não tinha minha experiência como atleta. Então, eu colei nele. E ele é meu amigo, a gente viajou algumas vezes junto, e ele tinha algumas coisas que ele falava assim, tu tem que ter a mente de atleta, cara. O que é? Tu tem que treinar como atleta, dormir como atleta, descansar como atleta, se alimentar como atleta, tu tem que fazer várias coisas que tu tem que blindar a tua mente, não só a questão técnica ali. Então, ele foi uma referência muito grande que eu tive, assim, sabe, de como atleta. Mas, cara, em geral, eu acho que identifico entre todos os atletas a força de vontade de vencer. E isso, eu faço um paralelo também com a vida empresarial. A gente pode escutar vários cases aí de vários empresários. O cara era vendedor de botequim, daqui a pouco o cara é um mega empresário. O cara era papeleiro lá e se transformou. O cara tinha uma fruteira, enfim. Cara, aquilo é dentro de ti, cara. Quando tu quer ser vencedor, cara, tu não tem barreira pra ti. Cara, tu vai achar uma forma de tu conseguir conquistar aquilo ali. Vai ter os tropeços, vai ter as adversidades no meio do caminho. Nada é fácil. Se pegar qualquer empresário, a maioria dos empresários hoje que são bem-sucedidos, todos quebraram. Poucos não quebraram e hoje tem uma Babilônia, aí tem mega empresas. Então, cara, pode pegar um atleta, pode pegar um empresário, que realmente, cara, é aquilo ali quando tu nasceu pra dizer assim, cara, minha estrela vai brilhar e nada vai me segurar, eu acho que não pode trapacear, não pode sacanear ninguém, eu acho que essa é a premissa, né? Mas tu tem que acordar todo dia, cara, com força de ganhar. Então, uma coisa que nós temos na academia lá, por exemplo, eu lutei um campeonato domingo. Chega segunda-feira, a gente faz uma referência, sempre legal, lá para os atletas que competiram. Pô, a galera competiu, vamos saudar aqui. O cara representou nossa academia, nos levou lá, e graças ao treino de todos vocês, ele conseguiu isso aqui. Só que na segunda-feira tu não ganhou nada, tu ganhou no domingo. Tu ganhou no domingo e já acabou. Segunda-feira começa de novo. E assim o empresário, um vendedor. Pô, eu tirei um baita de um pedido, né? Hoje é dia 1º, né? Uhum. Então ontem, tirei um baita no pedido. Cara, virou o mês. Fechou a minha cota, fechou minha comissão. Dia 1º tem que começar a vender de novo, cara. Não para. Então o cara que acha que tirou um pedido bom ontem e hoje ele para, cara, ele é um fracassado. Eu não. Então acho que acho que todos os atletas campeões, como os empresários vencedores, cara, eles têm, eu identifico que eles têm isso dentro deles, cara, que a derrota vai vir. Mas, cara, tu tem que te motivar, tu tem que acordar todo dia com aquele mesmo tesão e vou vencer, seja sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, tem que ser incansável, cara. Porque se tu cansar e tu achar desculpa pra alguma coisa, tu não vai chegar a nada. E o que mais eu vejo é desculpa. Às vezes os caras vão cara, só assim, uma coisa comigo não serve a desculpa, cara. Mas desculpa pra mim não vai conseguir me convencer. Então, eu creio que essa é o que eu identifico. Legal, e quando tem uma vitória também não se dá por satisfeito, né? Sempre querer mais. Sempre querer mais, cara. Claro, tu tem que sempre buscar o a mais e tu vai indo. A vitória motiva, né? Porque daí o cara lembra de todo o esforço que ele teve lá atrás, teve um resultado, né? E aí ele começa a ver que se ele continuar naquele ritmo, ele pode alcançar algo maior. Foi o que o Nato fez. Começou aqui no Gaúcho, na Prime, subiu para o Sul Brasileiro. Eu sempre tinha um objetivo maior. Vai subindo, exatamente. E aquilo foi me motivando. Então, até teve uma apresentação que eu fiz em 2017, que esses dias eu resgatei ela, que o pessoal da Secretaria de Esportes me convidou para dar uma palestra nos acadêmicos da PUC. O pessoal de nutrição, educação física e fisioterapia. Falar um pouco ali minha trajetória, coisa e tal. Eu montei uma apresentação e daí quais eram meus objetivos, né? Daí, em 2017. Tava ali, pegar a faixa preta, né? Porque eu ainda, sei lá, acho que era azul ou roxa na época. Ser campeão mundial. E conseguir divulgar o esporte. Em 2017. Então, eu atualizei esses dias. Consegui chegar na faixa preta. Consegui ser campeão mundial. E divulgar o esporte. Eu consegui fazer isso. Então, quando eu cheguei a campeão mundial, eu tive que achar assim, poxa, agora eu tenho que achar um novo norte para mim. Por mais que eu consiga conquistar novamente o mundial, mas eu já conquistei. Então, para não me desmotivar,
o próprio projeto social hoje, para mim, cara, ele é um desafio. Vai formar novos campeões. Vou formar novos campeões. E hoje eu estou procurando disseminar ele por vários locais, não só no Grêmio. O Grêmio é o piloto, mas com certeza nós vamos ter vários modelos desse projeto aí no estado todo. Então esse é meu novo desafio. Legal. E tu começou com 32, né? 32, aham. Cara, dá um recado pra quem tá começando agora ali, o cara que tá gordinho, tá com 30 anos, 29, tá começando aí, tipo, é tarde, não é tarde pra ser campeão? Meu recado seria o seguinte, primeira coisa, deixa a vaidade em casa, porque quando tu tá ali com seus 30 e poucos anos, pô, tu já não é mais guri, às vezes tu vai pra uma academia, às vezes tu vê um gurizão ali, pô, vou apanhar pra esse moleque aí, não pensa nisso, pensa que tu vai praticar uma atividade física, que é o jiu-jitsu, né? Então ele tire toda essa vaidade, comece a treinar, ele vai começar a se desenvolver, ele vai perceber que o corpo dele está mudando, ele está melhorando, a autoestima dele está melhorando, e a consequência disso pode ser que ele desponte, se ele tem a técnica para isso, para a questão competitiva, cara, e se tiver, tem condições de um dia chegar onde eu cheguei, não é impossível. Mas eu acho que a vaidade é que limita um pouco as pessoas nessa idade. Porque às vezes, não gostei. Não, cara, porque às vezes tu vai pegar um guri que tem 18 anos, ou às vezes pega uma questão até social e financeira, tu tem muito maior. Tu pega um cara formado, coisa e tal, tu vai numa academia, às vezes tu pega um pessoal que não teve essa oportunidade, e às vezes tu te compara com ele fora do tatame. Então a tua vaidade vai te limitar o teu crescimento dentro do esporte. Minha dica seria essa, se desprende isso aí, entra pro tatame, sua bastante, cara, extravasa, desliga o telefone, tu vai botar tudo que tem de ruim para fora e tu vai deixar aquilo ali te contaminar de forma positiva e tu vai ter várias conquistas ali. Legal. Isso é fantástico, Douglas. Ali dentro do tatame não tem condição social, não tem diploma, Tem né? nada, cara. Tu pode ser juiz, como tu pode ser ali Pode ser catador de latinha. catador de latinha, é tudo igual, meu. E aí é a arte suave, né? Que acontece ali, o camarada sai renovado, é muito legal. Como tu falou, é democrático realmente. É né? Democrático, cara. E engraçado ver o Nato falando que começou com 32. Eu vi esses dias um podcast, o Fabrício Verdun, acompanha muito ele, falando que, pô, comecei tarde, eu comecei com 20. Ele falou, e é relativamente tarde também, com 20 anos. profissional. Mas o Nato, um exemplo, começou com 32 e foi campeão mundial, Exatamente. fora um monte de título que a gente falou aqui, né? No Show de bola. MMA, eu acho que hoje, com 20 anos ele começando, acho que ele não conseguiria chegar no resultado que ele chegou. Porque o MMA, ele tá se profissionalizando mais cedo, né? E o jiu-jitsu também tá, Sim. mas também a carreira dele é fantástica, nossa, é irretocável, né? Mas é um esporte que também está cada vez evoluindo mais. E com 20 anos, os caras já estão voando. Que nem no futebol, né? 20 Que nem anos no futebol, tá... Tá tarde. Se não, É. não vingou até os 20, não vinga não mais, vinga né? mais. Nato, a gente tá se encaminhando pro final, a gente tá com quase 1 hora de programa aí. Cara, te perguntar, tem crescido muito, até o César é praticante do jiu-jitsu sem kimono, né? O que tu acha? Tu pratica também sem kimono? Tá crescendo muito isso hoje em dia, né, César? Na realidade já tem, né, Nato, há um bom tempo. Hoje os campeonatos, eles são meio a meio, né? Tem a sua parte ali, que é o nogi, né? E tem a parte do kimono, mas o Nato sabe muito mais do que eu sobre o isso. nogi é a mesma coisa do grappling? Não, ele é parecido, tá? O grappling, as técnicas são diferentes. Mas ele hoje se usa muita coisa do grappling ali no nogi. Nogi, na verdade, é o jiu-jitsu sem o kimono, tu usa uma bermuda e uma lycra. Tá crescendo bastante, principalmente nos Estados Unidos, é o esporte que vai dominar, vai crescer muito mais que o jiu-jitsu tradicional com o kimono, até porque ele está pagando muito, o americano gosta muito, até porque o americano vem do western, né? Vem do grappling, o americano tem muito isso aí da luta olímpica. Financeiramente ele vai crescer mais, tá? No Brasil, ele não se difunde tanto. As academias gostam mais ainda do tradicional com kimono. Eu gosto bastante do sem kimono, existem campeonatos com sem kimono, ele te ajuda na questão de desenvolvimento técnico muito mais. Como tu não tem pegada de kimono, tu tem que ser ele escorrega mais, tem que fazer umas pegadas mais assertivas ali. E o sem kimono, na verdade, ele vem de um estilo de jiu-jitsu que é a defesa pessoal, que muitas academias aderem isso aí, porque como tu não tem kimono, que é como tu está na rua, um pouco a defesa pessoal, tu tem mais técnicas de defesa pessoal dentro do sem kimono do que com kimono. Então hoje praticamente está virando 2 esportes,
né? E quem dá aula, às vezes, tem academias, tem um professor de kimono e um professor que dá outro professor. Não que não possa dar, pode, Sim. tem habilitação para isso. Mas são tratados diferentes. Legal. E nós temos na academia os que lutam sem kimono e ao mesmo tempo com kimono, então eles se isso dividem, aí. né? Eu sempre lutei sem kimono também, fui campeão do Grand Slam de Los Angeles, sem kimono. Pô, legal. 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 O cara é fera, hein, Douglas? Não, o cara é bom, casca grossa, eu né? olho César? muito, eu tenho olho meio atrás. Mas a gente boa, né? Com os amigos da gente boa. Gente boa. Não, legal. Agradecer o pessoal que tá, né, em 1 hora de programa já tá assistindo até o final aqui, então agradecer a todo mundo. A Camila, a Dona Vera também que ficou assistindo aí, o meu irmão Juliano que assistiu, o Márcio, José Caetano, a Márcia, Leonardo, Pablo Salcedo, show de bola, pessoal. Pedro Gross, aqui ó, Nato é inspiração pra mim e pra uma galera. Excelente pessoa e atleta, parabéns. Grande Pedro, Pedro levei ele pro Gross. jiu-jitsu. Legal. Adriano Kloss, grande Nato, exemplo dentro e fora do tatame. Um grande Show parceirão, de bola. Adriano. Pedro, Adriano, obrigado, pessoal. E assim, Nato, te agradecer, cara, a disponibilidade aí. Tanto de coisa que ele falou pra nós, tu imagina a agenda dele, como é que não deve ser, né? É corrido demais. Então, cara, obrigado por ter disponibilizado aí 1 hora pra vir conversar com a gente, dar vários insights, várias ideias. Com certeza, quem tá assistindo aí aprendeu muita coisa. E também te agradecer, te parabenizar, né, pelo projeto aí, show de bola, né, cara? 80 crianças que ele tá ajudando, que possivelmente não teriam oportunidade de estar treinando um esporte que está crescendo muito. Quem sabe até uma possibilidade de uma profissão para essas crianças, né? Então, parabéns, cara, pela iniciativa e também por estar ajudando muita gente que é praticante do jiu-jitsu com a lei de incentivo, que tu vem instruindo. Show de bola, cara. Tu, né, vem contribuindo para o ecossistema todo, né, César? Não só para quem é do jiu-jitsu. Aproveita que tu tá na arena lá e dá uma ajuda pro Grêmio, pro meu Grêmio também, porque tá feia a coisa. Né? Até não entra no mérito pra atrapalhar, né? Mas eu que agradeço, Douglas, a oportunidade aí, César. E que nem eu falei no início, né? É um outro viés que a gente tem a oportunidade de explorar aqui, que é a parte mais empresarial e esportiva atrelada. Se os empresários também estiverem assistindo aí, nos escutando, que tiverem alguma dúvida, pode me chamar ali. Meu Instagram ali é Nato Verlang, o Facebook, enfim, as redes sociais. Que é legal se tiver alguma dúvida, os contadores, advogados, enfim, porque é bem legal, acho que eles podem aproveitar uma forma oportunizada, transformar aquele imposto ali na prática direto, que eles consigam auditar e consigam ver. E estou sempre à disposição de vocês, eu sou um fã do esporte, entendo, até o pessoal me chama, tu é embaixador do jiu-jitsu no estado, e cara, nem me titulo assim, mas eu procuro divulgar mesmo, cara, a gente tem que falar de coisas boas, as coisas boas têm que ser divulgadas, têm que ser faladas, as pessoas têm que ecoar isso aí, e vai chegando em mais pessoas, e as coisas vão não ser, que a gente falou, um ecossistema, quando tudo vai conseguindo a ter essa informação e todo mundo ser atendido, que eu sou um só, mas se tiver mais pessoas fazendo isso, Legal. com certeza vai ser melhor. E realmente tu faz a tua parte, mas todo mundo se beneficia disso. Sim. Tu, que é um praticante do jiu-jitsu, o César se beneficia, as 80 crianças que tu ajuda, o esporte como um todo cresce. O empresário. O empresário, ajuda. Exato. Então todo um ecossistema realmente se ajuda com a divulgação do esporte. E só para não esquecer, agradecer ali os patrocinadores, Claro. né, que a gente tem, que é a BT, Materiais Elétricos, tem a Boldman Química, que é uma indústria química de Canoas, tem a GPS, que é a Associação de Gerenciamento de Projetos Sociais, que o projeto é ancorado em cima da GPS, que tem todo um trabalho muito legal de diversos outros projetos, né? No caso eu toco a parte esportiva. Então, sempre divulgar aí essa turma, aí, o próprio Grêmio, que cedeu espaço hoje, a Arena, que são 2 empresas, tem o Grêmio Futebol e tem a Arena, que também faz a sessão do espaço físico, bem legal lá para nós. Legal, show de bola. Cara, obrigado mais uma que vez. agradeço. Portas abertas sempre, até portas abertas, quando quiser realmente retornar, divulgar algum novo projeto, algo assim, pode chamar eu e o César aí, que é sempre bem-vindo aí para estar tendo um papo com a gente. Com certeza. César, obrigado a parceria hoje aí. E agradecer quem assistiu até o final. Obrigado. Se inscreva no nosso canal. A gente tem vídeo aqui segunda, quarta e sexta, ao vivo às 19 horas. Então se inscreva no canal e ative a notificação, que sempre que for começar um vídeo novo, você vai receber aí um aviso, um lembrete no celular ou no computador que está começando um vídeo. Curta esse vídeo e obrigado. Até sexta-feira, ao vivo às 19 horas novamente. Abraço. Grande abraço. Valeu.